Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Senhor esteja na minha mente, nos meus lábios e no meu coração, para que com dignidade eu possa anunciar a sua santa palavra. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. A minha alma engrandece o Senhor, exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. Pôs os olhos na humildade de sua serva, doravante toda a terra cantará os meus louvores. Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem, demonstrando o poder de seu braço, dispersa os soberbos, abate os poderosos de seus tronos, eleva os humildes, sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada, acolhe Israel, seu servidor, fiel em seu amor, e a promessa que fez a nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No início da nossa celebração, eu disse para vocês que nós estamos no dia de hoje celebrando pelos consagrados e consagradas, pelos religiosos e religiosas. E o nosso comentarista nos apresentou uma crônica a respeito. Então, quem vai falar para nós hoje é a irmã Elza. Irmã Elza, ela é missionária
missionária franciscana, ali do Colégio Ave Maria. Ela está recém-chegada em Campinas, pois trabalhava em Taubaté, tá certo? E veio para cá. Por quê? Uma colega dela foi lá para cima. E ela veio, não no lugar dessa irmã, que ninguém vai para o lugar de ninguém. Ela veio para o lugar dela, a outra irmã que vocês conhecem, que é a irmã Cacilda, foi para o lugar dela, e cada um no seu lugar, trabalhando para o reino de Deus. Elza, seja bem-vinda, a casa é sua, só que não pode vender, mas é sua, e o microfone é seu também, bom? Obrigada, Pai. É uma alegria para mim estar novamente aqui nessa igreja, onde, enquanto os 20 anos que eu morei no Colégio Ave Maria, quando a gente não tinha missa lá, era aqui que nós frequentávamos. Então, é uma alegria muito grande, Padre Primos, eu entrar novamente nessa igreja, né? Eu queria, assim, começar, né, a minha fala agradecendo a vocês e a todos os paroquianos, em nome, né, da irmã Cacilda, em nome de todas as nossas irmãs, pela colaboração que vocês sempre fizeram e continuam fazendo, especialmente por essa dádiva tão bonita que vocês fazem, que são os enxovaizinhos de bebês, onde nós temos aqui 2 creches e atendemos uma boa região aqui de Campinas, das periferias, com o trabalho, né, de acompanhamento das famílias mais vulneráveis. Então, esses enxovaizinhos vão todos para esses bebês que geralmente as mães não têm nada, às vezes, para oferecer ao seu bebezinho que está chegando. E vocês colaboram com essa alegria para as mães e para essas crianças que todos são filhos e filhas de Deus muito queridos. Então, o nosso agradecimento muito grande, não é, com essa doação que vocês constantemente estão fazendo. Agora eu vou falar então sobre a vida consagrada. Vocês sabem que todos nós somos consagrados pelo batismo, não é? Mas a igreja chama, né? Deus chama algumas pessoas, tanto homens como mulheres, para uma vida de especial consagração, que somos nós os consagrados, né? Os padres aqui desta paróquia são consagrados também. Há os padres seculares, que a consagração deles é diferente. A nossa é uma consagração religiosa, não é? Então, tem muita coisa para falar, mas eu queria, assim, deixar bem claro, né? O que é a vida consagrada religiosa? É um chamado de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho diz o seguinte, que Jesus chama aqueles que Ele quis, aqueles que Ele quer, para estar com Ele e depois enviá-los em missão. Isso é a vida consagrada. É alguém que sentiu o chamado de Jesus lá no fundo do seu coração para seguir nosso Senhor Jesus Cristo. E seguir nosso Senhor Jesus Cristo, primeiro, é conhecer bem o Evangelho, é estar com Jesus, né, horas e horas diante do sacrário, para escutá-lo, né? O que Jesus fala para os consagrados? Ele nos ensina como é o nosso Pai do céu, como o Pai dele ama a humanidade. Sabe, é isso, né, Padre, que Jesus fala para a gente? Olha, o Pai ama com amor eterno
cada uma das pessoas. Ele vai falando isso no nosso coração. Depois ele fala: agora vocês vão para o mundo fazer a mesma coisa que eu vim fazer neste mundo. Contar para todo mundo que Deus é bom, que Deus é nosso Pai, que Ele nos ama e que Ele nos quer todos como filhos e filhas dEle. Portanto, a grande fraternidade, a grande família de Deus. Essa é a missão do consagrado: ajudar que as pessoas conheçam nosso Senhor Jesus Cristo e vivam aquilo que Ele nos ensinou. E o que Ele nos ensinou? A amar, a sermos uns aos uns, amando os outros, cuidando dos outros. Então, mas as pessoas que são chamadas para a vida consagrada são chamadas a viver numa fraternidade, ou numa comunidade, que se chama congregação religiosa. Congregação religiosa congregam, não é? Algumas pessoas, sejam homens, sejam mulheres, e nesta congregação, cada congregação tem um carisma. O que é o carisma? É um dom que Deus dá para aquela congregação. É um dom, um presente. E sabe qual que é o presente que Deus deu para a nossa congregação? Olha, nós somos congregação franciscana do Coração de Maria. Então, nós, irmãs, fomos chamadas e congregadas para a gente viver como São Francisco, seguir Jesus como São Francisco. E vocês conhecem São Francisco de Assis. Mas o que mais me toca no coração da vida de São Francisco é que ele tinha muito amor a Nossa Senhora e ele se fez o servo de Deus como Maria. Mas quem é servo de Deus como Maria, não fica parado, né, padre? O que o Evangelho nos fala hoje de Maria? Pé na estrada. Vamos cuidar de quem está mais necessitado, não é? Então, São Francisco traduz assim: somos os servos de toda humana criatura. Então, São Francisco, a nossa espiritualidade é fundamentada na vida, né, de São Francisco de Assis, que se fez o servo de todas as pessoas, principalmente dos pobres. E é assim que nós tentamos viver. Mas, junto com essa espiritualidade, Deus nos deu o grande presente, que é o coração materno de Maria. Então Deus pede para nós, irmãs franciscanas do Coração de Maria, que nós sejamos neste mundo a sua presença materna junto a todos aqueles, a gente costuma dizer, os mais lascados da humanidade. Então nós, irmãs, somos chamadas a estar junto daqueles que mais precisam. Né? Estamos em vários lugares ali do Brasil, mas também, né, lá no Amazonas, onde está a irmã Cacilda, cuidando lá numa região onde tem bastante índios, e também o povo amazonense sofre demais, e ela está lá já desenvolvendo um trabalho muito bonito junto àquelas comunidades. E também estamos em Moçambique, não é? Já com uma fraternidade missionária lá também, que todos nós sabemos o quanto aquele povo é sofrido, não é? E precisa de alguém. Então, nós temos que ser como Jesus, unidas ao Pai dele, para a gente aprender como ele ama. Estando unida a ele, estamos a serviço da humanidade sofredora. Eu queria deixar aqui né, vamos dizer, uma mensagem para as famílias, que aqui eu estou vendo que acho que jovem não tem hoje aqui, né? Mas
Isso. Mas as famílias, pais e mães, não tenham medo de dizer para os seus filhos: atendam ao chamado de Deus, porque é muita alegria que vive no nosso coração. Então, não tenham medo. Se um filho, um neto, um conhecido, um sobrinho de vocês, se vocês sentirem que estão sentindo o chamado de Deus, ajudem, estimulem. Porque, como o padre disse, o mundo precisa de pessoas que estejam, não é? Anunciando o reino de Deus e cuidando dessa vida, de tantas vidas ameaçadas. Então nós contamos com a oração de vocês, como o padre disse, pedindo vocações religiosas femininas e também as masculinas. E agora eu quero deixar uma bênção para vocês da nossa fundadora Madre Cecília. Ela era chamada Mulher da Bênção. Então, uma bênção, quero deixar essa: Deus te abençoe hoje e sempre, com toda a força do seu poder. Então sejam todos abençoados. Amém. Quando ela falou da juventude, como eu sou do tempo do latim, e aqui deve ter gente também desse tempo, o que diz o latim? Ad Deum qui letificat juventutem meam. Ao Deus que alegra a minha juventude. Foi por isso que eu levantei a mão, né? Muito bem. Com o decorrer do tempo, nós vamos então nos unindo mais. E a irmã Elza, ela mora lá na Betânia, não é aqui no centro não, lá na Betânia, onde tem umas 40 jovenzinhas, algumas acamadas e outras também, não é isso? 30 jovenzinhas acamadas, cadeira de roda, e aí vai. É um trabalho muito bonito, muito profundo. Por isso também ainda sobra um tempinho para as creches, e que ela falou para nós. Nós já preparamos, cadê a Neide? Quantos enxovais foram preparados? Nós entregamos essa semana 16 kits para a irmãzinha, para ela fazer essa distribuição. E somos muito gratas, como ela falou, pela comunidade que tem nos assistido, que tem entregue esse material todo, essas roupinhas de bebê. Nós agradecemos muito. Sozinhas não fazemos nada, né, irmã? Que beleza. E vai continuar, viu, gente? Vai até dezembro. Depois dá um descanso e continua.